O regime de Vladimir Putin está desmoronando, então ele está fazendo a única coisa que todo ditador faz. Ele está tentando escalar ainda mais a guerra. Há uma semana, 19 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia. Foi nesse momento que conversei com o ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Ele vem acompanhando e estudando os movimentos de Vladimir Putin desde que Putin chegou ao poder. E Kasparov, durante nossas conversas, previu uma coisa: Putin não vai parar até ser detido. E sabe o que mais? Ontem, Putin enviou 3 caças Mikoyan Gurevich, 31 armados para a Estônia. Eles estavam indo em direção à capital da Estônia, Tallinn, antes que caças da OTAN os afugentassem. Não fazemos ideia do que eles estavam planejando, mas as coisas definitivamente não parecem boas. Putin está tentando atrair a OTAN para esta guerra porque ele precisa de mais e mais russos para jogar como bucha de canhão na Ucrânia. Por isso queria falar com Garry, para perguntar como podemos acabar com essa guerra. E vamos ouvir qual é a resposta dele. E aí, pessoal? Meu nome é Sam e hoje estou com Garry Kasparov, o maior jogador de xadrez de todos os tempos, e o presidente da iniciativa Renovar a Democracia, que publica o nextmove.org no Substack. Bem-vindo, Garry. Estou animado por tê-lo aqui. Muito obrigado. E acho que você precisa de um pouco de preparação. Nos Estados Unidos da América, raramente pronunciam meu sobrenome com sotaque russo. Lá sempre dizem Garry. Garry Kasparov, como você disse, é um nome bem russo. Sou fã de xadrez, estudei muitas partidas. Estou animado e um pouco nervoso. Minha primeira pergunta é sobre xadrez. Já que você mencionou os americanos, você acha que teremos um campeão dos Estados Unidos da América no xadrez em breve? Tudo é possível. Olha, o atual campeão mundial, o jogador indiano Gukesh, ele ainda não tem 20 anos, então ele é jovem. E os principais jogadores americanos que podem disputar o título, Caruana e Nakamura. Eles têm quase o dobro da idade dele. Sim, Caruana é mais jovem, mas Hikaru tem quase o dobro da idade dele. Então, vamos ver o que acontece com essa qualificação para os candidatos. E depois, se um deles se classificar, o que ainda é difícil. 8 jogadores, torneio de duplas. Sim, digamos uma partida entre Caruana e Gukesh. Sim, há uma chance. Sim, Gukesh é bom. Mas não é tão bom quanto Magnus Carlsen, que decidiu não jogar mais partidas oficiais do Mundial. Ele ainda é o jogador mais forte do mundo. Então, se um deles se classificar, sim, será uma chance justa. Mas eu sou muito cético quanto a mudar o rumo da história. Então, é algo que não soa certo. Sabe, se você tem um jogador com 30 e poucos ou quase 40 anos, como o Hikaru, vencendo alguém que mal tem 20 anos, mas xadrez é um jogo. A idade, claro, não tem o mesmo papel nos esportes físicos. Lá, posso te dizer pela minha idade. Ou seja, sim, você perde um pouco da sua capacidade. Então, isso não acontece da noite para o dia. Mas não é físico. Mas, ainda assim, é uma perda constante. Mas sim, para responder e encerrar, você sabe, essa resposta longa, com uma curta, sim, existe uma chance. E isso pode acontecer no ano que vem. Caso contrário, teremos que esperar por muito mais tempo. Se não, teremos que esperar a próxima geração e espero que aconteça agora. Acho que os fãs americanos vão ficar animados. Agora, mudando de assunto, tenho certeza de que você tweetou sobre isso antes de começarmos. Vários drones russos invadiram a Polônia, aparentando ser um teste e ataque intencional. Então eu queria saber sua reação. O que a Rússia está tentando alcançar ao atacar um país da OTAN? Acho que o primeiro objetivo foi que a OTAN tem receio de chamar isso de ataque. Eles continuam brincando com as palavras. Sabe, objetos voadores não autorizados. Parece até objeto voador não identificado. Sabe, isso é coisa minha. Além disso, não é nada para mim. Nada surpreendente, eu já venho escrevendo sobre isso. Ou seja, se Putin pudesse, sabe, agir, só poderia seguir em uma direção, aumentando cada vez mais as provocações. E era uma questão de tempo, eu escrevi isso várias vezes.
Seria uma questão de tempo até que ele tentasse testar a defesa dos países da OTAN. Acho que Putin pode considerar a operação um sucesso, porque a OTAN não demonstrou determinação para realmente acionar o artigo 5. É só o artigo 4. O artigo 5 significa guerra. Foi deliberado e muito claro, na minha opinião. A inteligência ucraniana informou os poloneses e as autoridades da OTAN que os russos estavam preparando o ataque. Com cartões SIM de outros países, da Lituânia, Bielorrússia, só para atacar a Polônia. E não há como eles serem direcionados por engano nessa direção pelos sistemas ucranianos de computador anti-drones. Porque eles estavam muito dentro do território e definitivamente estavam mirando em certos alvos no solo. Então, a Putin percebeu a fraqueza da OTAN. E o silêncio dos Estados Unidos da América impressionante. É isso. O governo Trump finge que não é da conta deles. Você já pode ouvir vozes na Polônia. Até agora, elas estão só à margem. Mas talvez tenhamos que reconsiderar. Por que devemos sofrer esses ataques? E, claro, o Kremlin tem uma influência enorme. Operação encoberta, com as chamadas estações de rádio polonesas e redes sociais polonesas impulsionando essas notícias. Que, sim, por que os poloneses deveriam sofrer? Pela Ucrânia, é uma guerra ucraniana. E também, mas as implicações práticas que são boas para Putin e piores para a Ucrânia é que a Polônia está acionando o artigo 4. Eles precisam de mais apoio, ou seja, mais suporte. Isso significa que sistemas anti-drone e antimísseis previstos para a Ucrânia podem ir para a Polônia. Isso ajuda, pois há 20 e poucos drones atacando a Polônia e centenas diariamente atacando a Ucrânia, além de dezenas de grandes mísseis. Então foi uma operação bem planejada. Infelizmente, pelas declarações cautelosas dos políticos europeus, eles cancelaram as guerras. Bem, nós vamos apoiar. Putin não liga para guerras. Então, essas palavras fortes geralmente não resultam em ação. E atualmente, eu acho que ele está contando essa operação como um sucesso. Então, eu não ficaria surpreso. Na verdade, eu ficaria surpreso, mesmo no futuro próximo, se ele não repetisse o mesmo contra a Estônia ou a Letônia derrotada. Sim, é insano. Análise interessante, eu não tinha pensado nisso. De novo, faz só algumas horas, e nós acabamos de acordar com a notícia de que isso envolveria algumas defesas aéreas. Na verdade, isso não é bom para a Ucrânia. Outra coisa interessante sugere que foi deliberado. A inteligência polonesa, ou o exército polonês, descobriu que esses drones tinham mais combustível do que o normal, porque a Rússia estava planejando enviá-los por mais tempo do que normalmente faz, o que E isso prova que eles tinham a intenção de ir fundo no território polonês, porque já tivemos alguns acidentes antes. Novamente podemos questionar a suposição de que foi um acidente, mas tecnicamente tudo o que aconteceu antes foram poucos casos. Poucos drones russos foram para a Romênia, poucos foram para a Polônia. Mas você poderia simplesmente descartar isso como erros. Ou são os sistemas anti-drone ucranianos. Eles realmente desviaram os drones da rota e eles acabaram caindo na Polônia. Mas em ambos os países, Polônia e Romênia, eu não tenho certeza. Talvez uma vez na Eslováquia também. Então eles estavam muito perto da fronteira. Então, é só isso, de novo. Eu sempre, fico com minhas suspeitas. Mas nesse caso, eles não são Deus. Eles estavam muito dentro do território polonês. Estamos falando de centenas de quilômetros. Então, agora você acrescentou que eles tinham combustível extra, então isso foi um ponto. Então, para ver a resposta. E também o que é muito útil, porque agora eles tinham mais informações sobre os sistemas de defesa da OTAN, então os sistemas de defesa aérea. Sim, é uma teoria interessante e muitos comentam sobre isso. E você acha que isso aumenta as chances de a Rússia tentar mais escaladas no futuro contra países da OTAN? Putin não tem escolha a não ser escalar, como venho dizendo desde o início. Então, não é uma questão de se, mas de quando. E como a Rússia agora é um grande campo de guerra, é muito importante entender isso.
Não importa o que você ouça do Salão Oval aqui, da Casa Branca, de alguns membros do Congresso que estão tentando dar cobertura ao Trump e o benefício da dúvida, ou de alguns dos políticos pró-Putin na Europa, a guerra é o único, e eu enfatizo, o único motor do poder de Putin. Nem precisa dizer, toda a sociedade russa, não só a economia. Se você observar cada segmento político, é guerra. Diz guerra econômica, guerra de propaganda. Isso começa no jardim de infância, onde já doutrinam crianças de 6 e 7 anos a odiar os ucranianos. E eles vendem a história sobre a guerra contra o livre-arbítrio. Não é só a Ucrânia, de acordo com a propaganda russa. Não sou eu quem diz isso, só estou traduzindo o que eles disseram. A Ucrânia é vista como fantoche, e a Rússia luta contra o mundo que quer controlá-la. Então, essa é uma guerra contra o mundo livre. E já que Putin conseguiu, você sabe disso agora, apoio oficial em Pequim. Então, ele vê essa guerra como a ponta de lança dos esforços do mundo antidemocrático, do mundo da tirania contra o mundo da liberdade. Ele não pode parar. Você sabe, ele tem mais de 1 milhão de pessoas lutando na Ucrânia. A maioria é paranoica, apenas assassinos que já perderam o senso de vida normal. Ele não pode se dar ao luxo de perdê-los. Voltar para a Rússia é impossível. Quando ouvimos barulhos como o ex-presidente e aliado de Putin, Mitch Medvedev, falando em atacar Finlândia ou Polônia, as pessoas dizem que ele está bêbado. Sim, mas mesmo que ele esteja bêbado, muito provavelmente ele está simplesmente, você sabe, contando as histórias que estão na mente do chefe dele. E as conversas regulares na televisão russa sobre a restauração do Império Russo e da influência russa na Europa. De novo, isso acontece diariamente. Então é por isso que quando você olha para cada elemento da sociedade russa, cada elemento estrutural, desde o topo da oligarquia até, basicamente, as creches, tudo gira em torno da guerra. A guerra é como um vírus que infectou cada parte do corpo da política russa. Por isso, espera-se que talvez você encontre um compromisso. Não há compromisso. Putin precisa de vitória, mas mesmo que ele receba tudo o que quer agora, ele vai continuar. Já que, mais uma vez, ele fez da guerra o único sentido de sua vida para a Europa. E eu sei que você também argumentou isso no seu Substack, onde publicou o nextmove.org. Recomendo fortemente que nosso público vá conferir e leia algumas das suas análises. Porque há apenas 2 semanas você apontou que Putin iria tentar algo parecido com o que aconteceu com a Polônia na noite passada. Então, com certeza você tem acertado até agora. Agora, outra coisa que você acabou de mencionar, onde você já argumentou antes, esta não é a guerra de Putin, é a guerra da Rússia, é a mentalidade russa por causa do passado imperial. Você acredita que a Rússia precisa de uma reinicialização mental como a Alemanha após a Segunda Guerra para o mundo ter paz duradoura? Com certeza! E essa reinicialização tem uma palavra: derrota. 1945 marcou a virada para a Alemanha, pois o imperialismo e a agressividade alemã foram derrotados de forma retumbante. E foi empurrada na direção oposta e a nação se reinventou. É trágico que na Rússia de hoje, tantas pessoas simplesmente tenham comprado essa versão da visão global do Putin. Toda essa besteira sobre esses pesquisadores, quase historiadores da grande Rússia. É tão primitivo, mas funciona. Funciona. Além disso, a Igreja Ortodoxa Russa tem contribuído muito para o esforço de guerra. Hoje de manhã mesmo, eu ouvi um dos pregadores dizendo isso. A educação é um dos inimigos, porque ela, entre aspas, aproxima as pessoas de enxergar. Está tudo na internet, então eles estão realmente tentando deseducar o país. E só, você sabe, para ter a carne de canhão. Começando, como eu disse, já desde o jardim de infância. Então, a única maneira dos russos reconsiderarem essa visão global é um vírus imperial ainda mais profundo. Não é a União Soviética. É um vírus antigo, de séculos, que ele planta. Muito não, sabe, está enraizado, quase na memória genética. Precisa ser uma terapia de choque.
E nada menos do que a bandeira ucraniana hasteada em Sevastopol. Então, a derrota nesta guerra, e é a derrota mais retumbante. É a única maneira dos russos reconhecerem que temos apenas uma chance de realmente nos reconciliarmos com o mundo livre. Porque, caso contrário, a Rússia vai se tornar muito em breve. O satélite chinês eu já chamo, sabe, de posto de gasolina chinês. Com armas nucleares. E Putin age como um vassalo de Xi Jinping. Mas você precisa que a maioria dos russos entenda. A escolha é ser satélite da China ou buscar reconciliação com a Europa. E pagando as contribuições, você sabe, acabando com essa guerra horrível, devolvendo os territórios, e quero dizer, enviando nossos criminosos de guerra para a Haia, ou seja lá qual for o lugar certo para o Tribunal Internacional. Isso é realista? Eu não sei, mas nada mais pode ajudar. Porque em todo o país que é um golpe, talvez só 20 ou 30% das pessoas sejam críticas. Mas a grande maioria agora vive nisso, na lógica da guerra. Novamente, até mesmo pessoas que, você sabe, não eram apoiadoras do Putin, até aquelas que ainda podem acreditar que são pró-Ocidente. Elas integram o esforço nacional para recuperar a grandeza da Rússia. Sim, é interessante você citar a China, pois li relatos de pessoas na Rússia insatisfeitas por sempre serem tratadas como parceiras menores dos chineses. E é aqui que eu quero falar sobre o que aconteceu ontem à noite com a Polônia. E isso está acontecendo apenas uma semana depois de Putin ter se encontrado com Xi Jinping na recente cúpula, a cúpula de Xangai. Você acha que o timing indica algo? Acha que a China queria que a Rússia agisse assim para testar a reação da OTAN? Assim, a China pode se planejar talvez para Taiwan ou algo assim? Chamar a Rússia de parceira júnior da China provavelmente é um elogio. Antes era só uma parte júnior. Como disse, é um estado satélite totalmente dependente da China. E não há dúvida de que Xi Jinping adora essa guerra, porque essa guerra enfraquece a Rússia. Mas também o Ocidente. O Ocidente está sendo dividido. Você pode ver a divisão entre a Europa e os Estados Unidos e também a divisão entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Enormes recursos estão sendo investidos lá na Ucrânia. Mas também ajuda a arruinar a ordem mundial liberal que está no caminho das ambições imperiais da China. A China também é um império e Xi Jinping tem grandes planos. Sim, todo mundo fala Taiwan, Taiwan! Não tenho certeza se esse é o único ou o principal alvo. Por quê? Ao olhar para a distribuição de os benefícios potenciais, quero dizer, Taiwan é um lugar muito. É uma decisão difícil. Primeiramente, ninguém sabe se os Estados Unidos estão planejando defender Taiwan ou não. Acho que há 50% de chance dos Estados Unidos interferirem do lado de Taiwan. Mesmo sendo menos de 50%, ainda há grande chance dos Estados Unidos estarem lá. Existe um fator japonês. O Japão estabeleceu uma cooperação muito próxima com Taiwan. Mas o mais importante é a invasão. É uma aposta. São mais de 160 quilômetros de água e não há muitos pontos de desembarque lá. E os drones taiwaneses provavelmente vão destruir a maioria dos navios chineses. Então, é uma aposta. Mas há outra direção para a expansão chinesa, e ela se chama Rússia. A China não está mais escondendo que acredita que os territórios que a Rússia tirou da China pertencem a ela. No século XIX, a China estava enfraquecida e atacada por potências coloniais. Potências, a Rússia. Foi o maior predador nesse cenário. Se você olhar os dois mapas, qualquer um pode fazer isso online por você. Entre a Rússia e o Império Russo, o Reino Russo e a China, um em 1689, século XVII, e outro em 1860, a diferença é de 15 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o triplo da França. Todo o território do Vladivostok, que aliás não é mais chamado de Vladivostok nos mapas chineses, é chamado de Heixiwei, até o lago Baikal. Quase todo esse território já foi da China. E agora pense, é mais interessante para você apenas apostar contra Taiwan ou olhar para territórios que provavelmente já têm uma grande parte da população chinesa.
Deus sabe quantas vezes viajei por essa região, de Vladivostok a Irkutsk, há 20 anos. E ouvi uma piada muito triste lá, em um dos lugares, dizendo que os chineses continuavam cruzando nossas fronteiras em pequenos grupos. 10.000 cada grupo. Isso foi há 20 anos. Agora, quantos negócios chineses foram construídos lá e toda a produção está lá? Ao observar a madeira e recursos naturais, tudo vai para a China. Então, basicamente, a China já controla isso indiretamente. Então, em algum momento, eles podem decidir que é hora de realmente desligar tudo e basicamente levar de volta para a mãe, China. Nos últimos anos, até jornais oficiais chineses, eles têm promovido esse mapa, indicando que esse é um território chinês que deve voltar para Mãe China. Chame assim. Agora não precisam, mas talvez no futuro. Esse é um plano. Além disso, devemos lembrar que a Rússia Ainda tem, e já tinha antes, a diferença de longevidade entre homens e mulheres, cerca de 10 anos. É por isso que a população masculina russa vivia menos, e sempre houve um déficit. Agora, com a guerra que levou a maioria dos homens das regiões deprimidas, e o Extremo Oriente contribuiu dramaticamente. Então havia muitos lugares lá onde simplesmente a diferença entre a população feminina e masculina é crítica. Agora, esse é um lado da fronteira. No outro lado da fronteira, ocorre o oposto. A política do filho único gerou muitos homens solteiros. Agora você tem fatores econômicos, fatores financeiros, fatores demográficos. Agora pense o que passa na cabeça de Xi Jinping. E Putin depende totalmente dele. Então, essa guerra está sendo conduzida pela China e ele não está mais se escondendo atrás disso. A Coreia do Norte e outros países estão realizando operações de exportação para evitar sanções. Então, o futuro da Rússia sob Putin é muito sombrio. E, infelizmente, o mundo livre não demonstra determinação para reagir. E enquanto vemos uma estrutura muito clara, de um lado, Xi Jinping como o chefe, e então você tem outros satélites ao redor dele e eles estão agindo. Temos uma coalizão de dispostos a quê? A capitular. Michael Clark, que mencionamos, disse: não é uma coalizão de dispostos, mas de quem espera. Tanto faz. Mas o problema é que do outro lado há uma coalizão de ação. É uma diferença. E é muito simples, porque o vácuo não dura muito tempo. De novo, O vácuo não existe. seja na física ou na geopolítica. No momento. Quando você se afasta, outra coisa ocorre e novas forças surgem. Por exemplo, os Estados Unidos se afastaram do Oriente Médio. E aí surgiu o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, depois a Al-Qaeda e então só o Irã. É o mesmo agora, um vácuo geopolítico causado por uma política americana fraca. E agora é antes do segundo governo Trump, Obama, Trump, Biden. Eles não foram muito convincentes e definitivamente encorajaram, deram confiança a líderes autoritários a avançar em seus planos ambiciosos. Mas com o segundo governo Trump, criou-se uma enorme Lacuna. Como vimos, não ficou por muito tempo. Xi Jinping imediatamente assumiu o manto de líder global. Sim, espero que este seja o momento de ser otimista. Temos 26 anos. Espero que Churchill esteja certo. É como se a América só fizesse a coisa certa após esgotar todas as opções. É. Espero que isso dê certo. Sam América Igreja costumava saber. Nós não sabemos, vamos descobrir. Metade disso. A América apoia alguém que está levando este grande país à sua destruição. Agora, quero mudar um pouco o foco para algo que você publicou no Next.org após a recente cúpula em Xangai, onde você colocou uma manchete muito provocativa. A Terceira Guerra Mundial já começou? Você menciona a formação de uma aliança anti-Ocidente, agora com novos membros como Índia e Turquia, que antes estavam mais neutros ou próximos do Ocidente. Então talvez você possa falar um pouco sobre por que isso é um ponto de virada tão importante. E você realmente acha que a Terceira Guerra Mundial já começou? Sim. É um bom título. Devemos ter cautela ao falar em Terceira Guerra Mundial. Mas se você olhar para a situação atual, da perspectiva russa, da perspectiva de Putin,
Não é a Terceira Guerra Mundial, é a Quarta Guerra Mundial. Porque para Putin, a Terceira Guerra Mundial foi a Guerra Fria, que a União Soviética perdeu. Então ele já está lutando a Quarta Guerra Mundial. Novamente, só estou repassando informações das redes sociais russas. E propaganda. Então, para explicar como eles veem, sim, podemos dizer que a Terceira Guerra Mundial já começou, pois se olharmos para a Segunda Guerra Mundial, o argumento que eu trouxe à tona no artigo é que ela começou antes de 1939, com todas as concessões. E, na verdade, os primeiros tiros da Segunda Guerra Mundial foram em 1931, na Manchúria, pelo Japão. Isso iniciou um ataque, e depois eles saíram da Liga das Nações porque acharam que não adiantava. E então, em 1935, a Itália de Mussolini atacou a Abissínia, que hoje é a Etiópia. Já tínhamos participantes ativos que basicamente ignoravam o direito internacional. Então, a Liga das Nações fracassou. Importante lembrar, a Liga das Nações, criada para evitar novas guerras após a Primeira Guerra Mundial, fracassou totalmente. Um dos principais motivos para os Estados Unidos não participarem não soa familiar. Sim, os Estados Unidos não querem se envolver em assuntos globais, o que resultou na Segunda Guerra Mundial. Então, é parecido agora. Já há guerras, incluindo a interminável no Oriente Médio, e basicamente Israel e Irã. Também uma situação de guerra. Temos uma guerra na Ucrânia que não vai acabar. Putin provavelmente vai expandir. Então, a China está fazendo seus preparativos. Se vai atacar Taiwan ou não, nós não sabemos. Analisamos a situação em diversos países sul-americanos, como Venezuela e também na África. Eu não quero apenas mencionar que é trágico, é uma guerra sem fim. Então é isso, e o mundo presta muito pouca atenção. Falam muito sobre Gaza, mas evitam mencionar o Sudão ou o Sudão do Sul, onde há milhões de pessoas passando fome. Não é propaganda, é simplesmente assim. A situação mundial está altamente instável, e temos jogadores, participantes ativos, você sabe, agora apoiados pela China. É só que Putin é um deles que está levando as coisas ao limite. E nós não temos, de novo, nós não temos um núcleo de essa oposição do mundo livre. E, novamente, os Estados Unidos não desempenham nenhum papel. Ou, pior, agora provavelmente tem papel negativo em muitos assuntos. Então, eu diria que é melhor exagerar agora do que se arrepender depois. Eles querem pressionar. Quanto antes reconhecermos que é uma guerra, agiremos como tal. Um dos problemas na Europa é que eles negam. Estão em estado de negação de que Putin está em guerra com eles. E Putin continua atacando. Então, há tantos ataques híbridos. A propaganda contra a Europa já vem funcionando há quase 2 décadas. Há muitos atos de sabotagem aberta. As atividades de interferência vindas de Kaliningrado, o enclave russo entre a Polônia e a Lituânia. É simplesmente, nunca acaba. Muito provavelmente, os russos atacaram a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, um avião que quase caiu por causa das atividades de interferência. Sim, ninguém culpou a Rússia. Interessante como sempre evitam apontar o dedo. Putin fez tantas coisas sem resposta. Eles poderiam ao menos agir. Venho dizendo desde o início, chamem de volta os embaixadores, mostrem insatisfação e ajam antes de cortar a exportação de petróleo russo ou transferir fundos congelados para a Ucrânia. Pelo menos, chamem de volta os embaixadores para mostrar que isso não é normal. Não, nada. Então é isso. Enquanto eles falam em sanções, todos nós sabemos que é a exportação da maioria dos países europeus para a Rússia. É igual, só não vai direto para a Rússia, vai para outro lugar. Quirguistão, Cazaquistão. Sim, e claro, se você tem trilhas indo da Alemanha para o Quirguistão, eles não conhecem o Quirguistão. Estão sendo baixadas. As mercadorias foram carregadas. Em algum lugar. No meio do caminho, que é a Rússia, então é o fim. Mais cedo. Reconhecemos que esta é a guerra. Não há negociação. Precisamos derrotar o inimigo. Isso significa que o custo para deter a agressão só aumenta.
E eu não quero nem mesmo voltar. Para a Ucrânia, cada dia de atraso custa mais vidas inocentes sendo perdidas na Ucrânia. Porque Putin continua atacando civis deliberadamente. Essa é a única maneira dele vencer a guerra. Ele não rompe a linha de frente ucraniana, mas segue matando civis diariamente. E o que ouvimos são toneladas de palavras da Europa e alguns resmungos da Casa Branca. Sim, espero que vejamos ação em breve. Falamos sobre ajuda no início deste podcast. Tenho certeza que você viu o vídeo de Xi Jinping e Putin falando sobre viver 150 anos. Agora sabemos que esse tem sido o maior desafio para a humanidade. Todo mundo está tentando encontrar alguma maneira de adiar isso, ou, você sabe, derrotar isso. Eu nunca pensei em ditadores vivendo 250 anos, porém. Acho que isso é uma má notícia para os cidadãos, o país e o mundo. O que você pensa? Olha, não sou especialista para dizer se isso é possível ou não. O simples fato de eles terem discutido isso já mostra sua confiança. Além disso, é bastante irônico porque vivemos em um mundo onde a tecnologia que foi inventada, projetada, desenvolvida no mundo livre tem sido ativamente usada contra a própria fundação do mundo livre. Porque ainda temos uma vantagem em criar coisas, em simplesmente ter ideias inovadoras. Mas o outro lado da defesa, os regimes autoritários e totalitários, não têm mais vergonha de usar isso. Sim, claro, como eu disse para as massas, sim, vocês devem ser estúpidos. Vocês não precisam ser educados. Mas, para eles querem se beneficiar dos últimos avanços, ou simplesmente aproveitar todos os frutos da civilização moderna. Mais uma vez, não sei se isso é viável, mas isso me deixou muito desconfortável. Sim. Que esses caras simplesmente falaram abertamente sobre isso. O que, aliás, se você está, se você tem os olhos abertos e olha para esses caras, você entende que eles não verão o poder. Não se trata disso. Não é uma conversa de pessoas que dizem, talvez possamos negociar uma saída. Não. Putin já teve várias chances de desistir, mas vai permanecer até o fim da vida. E se ele ficar mais tempo, a vida dele significa guerra. Putin é guerra. E é por isso que, de novo, se diz, quando você olha para os líderes europeus ou para a administração atual e tudo isso, sim, temos que forçar Putin a fazer, você sabe, a paz razoável. Precisamos melhorar as condições para a Ucrânia. Nessas conversas, não há negociação. Só é possível negociar com Putin, derrotando-o no campo de batalha. O resto era ilusão. E eu digo isso. Estamos testemunhando, como também escrevi no Twitter, estamos testemunhando a criação da nova ordem mundial e a corrupção americana e a impotência europeia são seus pilares. Agora você já mencionou que a única maneira de vencer essa guerra é no campo de batalha. Sanções secundárias contra a China fariam diferença? Europa e Estados Unidos da América deveriam adotar essa medida? Vimos recentemente relatos de que os Estados Unidos da América tentam isso, mas querem que a Europa acompanhe. Eu não sei o que isso significa, mas você acha que isso fará diferença? Olha, quero dizer, é um jogo sem fim. Então, o governo Trump não quer impor novas sanções à Rússia. Eles insistem que a Europa faça algo que não é possível só para encobrir a falta de vontade deles de jogar o jogo. Então, a maneira mais simples de cortar a receita do petróleo da Rússia é fechar os estreitos dinamarqueses. Você pode usar todos esses tipos de legalidades do direito internacional. A Rússia tem uma frota fantasma. A maioria desses navios ou modos não atende às condições ambientais. Existem 2 estreitos dinamarqueses. Esses 2 estreitos são responsáveis por mais da metade da exportação de petróleo russo. Feche isso. Eu falei sobre isso com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca há 2 anos, em 23 de agosto. Eles me disseram claramente que a administração Biden era contra, pois isso aumentaria o preço do petróleo, o que é um problema. Você pode vencer a guerra sem fazer nenhum sacrifício, enquanto ucranianos perdem vidas todos os dias. E nós sabemos o que vai acontecer.
o preço do petróleo pode subir. Nos anos 80, Ronald Reagan fez um acordo com os sauditas, baixou o preço do petróleo e a União Soviética colapsou. Agora todos tentam encontrar a maneira mais sutil de ampliar ou simplesmente aumentar a lista de sanções. A Europa agora está falando sobre o 19º pacote. O 19º. O que isso significa? 19 pacotes de sanções. Isso significa que você tenta fazer de forma incremental. Por que não fazer isso em 2? Por que não simplesmente atingir a Rússia com força total, em vez de cortar um pouquinho aqui e ali? São atividades que estão sendo ativamente feitas apenas para esconder a falta de vontade de enfrentar a Rússia, o que incentiva Putin. E segundo, sanções contra a China. Vamos lá, isso não é realista. A China é muito grande e poderosa. Não faça isso. Sabemos que as sanções contra a Índia não foram porque a Índia comprou petróleo russo, mas porque Modi recusou o pedido ou exigência de Trump para indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Então, não é. Não comece uma guerra com a China e a Índia. Ataque a Rússia, Por que sanções de santuário? Vá atrás da fonte. Então, são tantas manobras. E diz, E enquanto... Posso falar muito sobre essa administração. E sobre isso, são as ações de Trump ou a real falta de ações para ajudar Putin. Mas a Europa também não está isenta de culpa. Europa é europeia. No fim das contas, Trump está certo. É uma guerra europeia. E o que a Europa faz? Nada. Assim, a Coreia do Norte segue enviando tropas à Rússia contra os ucranianos. Tecnicamente, Europa não tem. Você não tem. Limitações. Nenhuma lei internacional impede vocês de enviar tropas para a Ucrânia. Por que não fechar os céus quando já tem o suficiente? Defesa aérea. E jatos militares. Fechar os céus. Você não precisa atacar a Rússia, mas ajude os ucranianos a proteger seus céus. Se a Polônia ajudasse a Ucrânia a derrubar drones ou mísseis russos, não haveria ataque à Polônia. Então, a fraqueza provoca o ditador a avançar ainda mais. Por isso, eu espero que nas próximas semanas, não meses, eu acho que semanas, veremos a repetição desse ataque. Desta vez pode não ser a Polônia, mas Putin sempre vai avançar. Putin sempre vai escalar. Sim, como você disse no artigo, se não for impedido, ele continuará avançando. Ditadores só param quando impedidos. Sim, você mencionou as tropas norte-coreanas e já respondeu um pouco, só queria esclarecer. Vimos Kim, Xi Jinping e Putin todos juntos. Xi Jinping aprova a Coreia do Norte ajudar a Rússia e estreitar negócios com ela? Durante a guerra, surgiram relatos de que a China não aprovava a expansão do conflito pela Coreia do Norte, mas vemos os dois juntos. Talvez a China queira que a Coreia do Norte ajude a Rússia a evitar o colapso. Kim Jong-un não moveria um dedo sem a aprovação de Pequim. E vimos essa cena, sabe? Com Putin ao seu lado direito, Kim Jin ao seu lado esquerdo, andando. Era visível pela linguagem corporal e pelo modo como Putin tentava falar com Xi Jinping. Então, eles seguem as ordens e ele é quem dá as ordens. E uma coisa importante que eu destaquei é que isso acontece porque ditadores sempre prestam atenção ao simbolismo. E eu nunca tinha visto Kim Xi Jinping antes usando a roupa do rato, a roupa de Mao Zedong. Ele sempre estava de terno. Dessa vez ele usou a roupa do rato, enquanto Putin e Kim Jong-un também usaram. São as sementes pretas ou só escuras? Acho que isso mostra claramente que agora ele está no comando. E ele é o líder do movimento anti-ocidente. Porque isso é, sabe? Isso é uma ruptura com o estilo ocidental. Um líder da aliança anti-ocidente. Agora também você entende a Rússia muito mais do que a maioria das pessoas, inclusive eu, certo? Queria apenas algumas respostas sobre a mentalidade russa, pois vemos esses números. Acho que eles não funcionariam no Ocidente, mas a Rússia é muito diferente. O exército russo está sofrendo 20 mil mortes de soldados todo mês. Já tiveram 1 milhão de baixas. Metade não pode retornar à linha de frente devido à gravidade dos ferimentos.
E parece que Putin não se importa. Mas, tipo, só do ponto de vista humano, tem que chegar um momento em que os cidadãos russos comecem a se importar com a velocidade em que a Rússia está perdendo seus jovens e, sabe, homens em geral. Talvez eu seja ingênuo, não entendo a mentalidade russa. Ingênuo, mas é o... Se a história russa serve de guia para nós. Então, você pode aprender que qualquer resultado positivo da guerra sempre fortaleceu o regime, a classe dominante. Seja na Guerra Napoleônica de 1812, ou na Segunda Guerra Mundial, ou na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. Então, a vitória sempre foi, sabe, o grande impulso para o regime. Os russos nunca ligaram para o preço. A Segunda Guerra Mundial foi um desastre com grandes perdas. E a qualidade da gestão, da administração da guerra no início do conflito era simplesmente terrível. Mas o resultado foi vitorioso e ninguém se importou. Até hoje, o regime de Putin segue usando a Segunda Guerra Mundial como seu maior feito. Isso ocorre se você perguntar aos russos sobre a Segunda Guerra Mundial. Muitos, especialmente os jovens, nem lembrariam que América e Império Britânico estavam do lado certo. Sem a ajuda dos Estados Unidos, a Rússia não teria sobrevivido ao primeiro ano da guerra. Mas isso está se perdendo. Então, foi assim que vencemos. Nós conseguimos isso. O resto não importa. É uma ignorância histórica, mas temos orgulho da vitória. Agora, do outro lado, cada derrota. Seja na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, quando Grã-Bretanha, França e Turquia derrotaram a Rússia. E foi na Crimeia, em solo russo, que isso levou às esperadas reformas para abolir a servidão. E também você pode argumentar que as reformas de Alexandre II... Em 1860 e 1861, anos marcantes da década de 1860. Maiores reformas liberais já vistas na Rússia. Depois, você pode olhar para a Guerra Russo-Japonesa em 1904-95, outra derrota e a Revolução em Moscou. E então, na verdade, são os tumultos, sabe? Simplesmente... Eles estavam por toda a Rússia. E então, a monarquia teve que fazer uma grande concessão. Em 1917, tivemos a monarquia constitucional. Stalemate ocorreu na Primeira Guerra Mundial e a Rússia estava mal. O regime desastroso entrou em colapso, guerra mundial no Afeganistão e a clara derrota na Guerra Fria com o colapso da União Soviética. Então, não é suficiente assustar os russos com as perdas. E também, não se esqueça que para muitos russos que estão sendo enviados para a linha de frente, não restam muitas opções. Putin habilmente evita mobilizar Moscou e São Petersburgo, cidades praticamente intocadas. Você não quer. Putin não quer nenhum potencial, nem mesmo tumultos, mas só, você sabe, é o... Dwasher. Descontentamento apenas em duas grandes cidades. É como se fossem mega políticas. Então, se você olhar para o exército russo, é isso. Parte disso é: fui recrutado de cadeias, de prisões, parte disso das repúblicas nacionais, parte das regiões muito deprimidas. Então, as pessoas estão sendo relativamente bem pagas. E é sim, para as famílias. Perdemos mas ganhamos mais dinheiro do que esperávamos. Tchau, isso não vai durar para sempre. Concordo com você, há uma massa crítica. Putin pode ficar sem dinheiro, o que é outro problema. Isso é para pagar o suficiente para compensar as perdas. B, você sabe, de novo, ele pode não ter o suficiente, sabe? Apenas um homem desesperado para ir lá. Mas ele ainda tem poder, e daí? Ele ainda tem acesso à mão de obra, o que poderia ser muito mais perigoso para Putin. E é isso que venho defendendo. Infelizmente, as potências ocidentais nunca adotaram isso. Buscar as mentes. É preciso evasão de cérebros. Putin pode ter alguns milhões a mais, soldados para a linha de frente, mas sua reserva de engenheiros, especialistas em informática e financistas é muito pequena. E simplesmente oferecendo a eles uma oportunidade de deixar a Rússia. E muitos deles, aliás, tentaram sair em 2022.
Europa e Estados Unidos da América recusaram, dizendo que não precisavam disso e que deviam voltar negando vistos. Então, tenho trabalhado com alguns outros membros da oposição russa, como Mikhail Khodorkovsky. E nós sugerimos uma declaração simples. Fizemos isso em Berlim, chamada Declaração de Berlim. É um texto longo, com 3 componentes principais. Quem quiser deixar a Rússia deve declarar que a guerra é criminosa, o regime ilegítimo e a Crimeia pertence à Ucrânia. Ao assinar uma declaração, você se torna criminoso na Rússia e não pode mais permanecer lá, tendo então a chance de se mudar. E a maioria das pessoas que aproveitariam essa chance são exatamente dessas categorias: engenheiros, especialistas em informática, financistas. Eles não são refugiados da Síria ou do Afeganistão. Então, essas são pessoas que realmente poderiam contribuir para a sociedade. E é isso que eu chamo, meio que brincando, de Taiwan russo. Que tal receber essas pessoas e enfraquecer a máquina de guerra do Putin? Vocês precisam de engenheiros. Então, talvez, umas poucas centenas de milhares de pessoas desse tipo. E a máquina de guerra do Putin não pararia, mas não funcionaria com a mesma eficiência mortal. Não, isso na verdade, mas para fazer isso, você precisa definir seu objetivo estratégico de vencer a guerra. Como Winston Churchill disse, obrigado por citar. Então é isso, Vitória. É igual. Não importa. Nosso único objetivo é a vitória. Ninguém, nem Biden, Trump ou líderes europeus, se dispõem a falar em vitória. É sempre, sabe, como podemos sair dessa confusão? Sei que o tempo está acabando, então tenho uma pergunta. Você citou a oposição russa? Li um pouco sobre você. Você já criticou a oposição russa por esperar um bom czar, ao invés de lutar por democracia real. Não conheço a história russa tão bem quanto você, então seria interessante te fazer essa pergunta. Mas pelo que eu li, não parece que a Rússia tenha tido democracia em seus 500 anos de história. Entre 1991 e 1999, eles se aproximaram mais da democracia. Mas pelo menos eu não classificaria isso como democracia. Você realmente acha que é possível ter democracia na Rússia? Olha, é uma coisa muito... Você disse, é uma questão aberta, não perdida. E só mais um paciente inglês, sabe? Mas, normalmente, a Rússia tem 1000 anos de história. 500 anos. Na verdade, é Moscóvia. É o Império Russo. E quando você olha para esses 1000 anos, tudo começa com Kiev. Ironicamente, os ucranianos têm mais reivindicações históricas sobre a origem da Rússia, pois tudo começou no território deles. Então Sim, os 500 anos você está certo, é isso mesmo. Uma mentalidade imperial que foi, sabe, formada a partir da Horda de Ouro, com eficiência militar e crueldade. E também a ideia messiânica bizantina. Quando Constantinopla caiu em 1453 e a princesa bizantina, sabe, veio para a Rússia, casou-se com o rei russo, ou seja, o grande príncipe da época. Então, a filosofia da Rússia, ou da Igreja, era a ideia de sermos a terceira Roma. A primeira e a segunda caíram. Somos a terceira e não haverá outra. Então, todos esses elementos, sabe, acabam criando essa mentalidade imperial que era totalmente alheia a qualquer democracia. Como já mencionei, houve algumas grandes reformas de Alexandre, segundo que fizeram da Rússia, não uma monarquia constitucional ainda, mas definitivamente uma Rússia do século XIX, na segunda metade do século XIX, estava no rumo certo. Após o Manifesto de 1905 de Nicolau II, como resultado da derrota para o Japão e da Revolução. Então a Rússia era uma monarquia constitucional, mas era sim, não era? O país não estava pronto para a democracia. Democracia não é só leis, mas também tradições, direitos de propriedade e respeito ao Estado de Direito. E era isso, estávamos apenas chegando lá. Então tivemos a Revolução, os bolcheviques, na verdade. Os bolcheviques tomaram o poder e basicamente arruinaram tudo. Entre o fim da monarquia e a ascensão dos bolcheviques, houve tecnicamente uma democracia. 8 meses, um período muito curto, seguido de uma democracia fraca nos anos 90 e depois de 91 e também
Não é todo o período de 91 a 99. Basicamente, é de 91 a 93. Yeltsin usou tanques para destruir o parlamento. Aliás, eu odiava o parlamento, que estava cheio de comunistas e nacionalistas. Mas destruir o parlamento não foi uma boa ideia. Mas esse não é o caminho! Você negocia, ou você simplesmente encontra Um consenso. na sociedade. Você está certo, a história da Rússia nos oferece pouco. Otimismo pela democracia na Rússia. Mas aqui vai um grande porém. E quanto à Coreia do Sul? E Taiwan? Estamos falando da China, mas é Taiwan. As mesmas pessoas em Taiwan, as mesmas pessoas na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Aliás, foi uma ótima experiência. Em 1953, vocês dividiram um país. Foi simplesmente igual. Simplesmente igual. Acho que é a Coreia do Norte. E um produto interno bruto um pouco maior. No começo. E Analisamos o resultado. Foi um experimento purista, com as mesmas pessoas, sem primos, só irmãos e irmãs. De um lado, havia mercados livres, que também começaram sob ditadura, certo? Eventualmente, ideias de livre mercado surgiram, e agora é uma democracia liberal vibrante. Eles podem tirar o presidente do cargo ou prender o chefe da maior corporação. Então, de repente, sabe, Só em menos de 70 anos, em 2050, já era uma democracia vibrante. Então, em 6 décadas, o país não tinha nenhuma experiência em democracia zero. economia de mercado, então adquiriu todo esse conhecimento. E o mesmo em Taiwan. Sim, então eu nem quero falar sobre a Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, porque lá você já tinha pessoas na Alemanha que já tinham experiência de A europeia. cultura europeia. Estamos falando de países totalmente alheios a isso. Eu não acho que os russos, tendo uma oportunidade, vão se sair pior do que os taiwaneses ou sul-coreanos. Então, existe uma chance. Mas o problema é que Taiwan e Coreia do Sul também não foram afetados por esse vírus imperial? E eu acho que o futuro da Rússia, se houver algum futuro para o meu país, é erradicar esse vírus imperial. E eu não vou simplesmente chorar pelo leite derramado. Mesmo que o território russo diminua, continuará sendo o maior país do mundo. Então, eu acredito que não se trata do tamanho do país, mas sim das suas forças, dessas crenças unificadas das pessoas em certos valores. Atualmente, esses valores são horríveis e eles empurram o país para o abismo. Então, eventualmente, temos que tentar mudar isso. Mas é aí que está o cerne da minha discordância com muitos membros da oposição russa. Eu acredito que a única maneira de a Rússia se recuperar é a Ucrânia vencer a guerra. Muitos deles estão tentando evitar isso. Abordagem direta, porque sim, a Ucrânia vencendo a guerra significa que eles terão que matar mais russos. É sobre salvar a Rússia de uma catástrofe total que resultaria se Putin expandisse a guerra. Isso vai acontecer a menos que a Ucrânia vença, o que infelizmente não parece muito realista hoje. Adorei conversar com você. Gosto de ler sobre a história da Rússia e fiquei ainda mais animado depois do nosso papo. Fico feliz em seguir conversando. Se seu público quiser mais história da Rússia, Exatamente. Você... sabe como me encontrar. Essa era a minha pergunta. E eu vou ler um pouco mais sobre isso. Assim terei uma pergunta melhor pra você sobre isso. Quando você fizer o próximo? Dos leitores, do público, só podemos responder. Eu sempre gosto de ter a conversa. Então, deve haver canais abertos. Não é só uma câmara de eco. Sim, acho que na próxima falaremos sobre história russa. Mas é isso. Eu tenho a pele grossa. 20 anos no topo do xadrez. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Na próxima vez falaremos sobre história russa e auditoria. Ok, tchau.